Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos, paz e bem. Bom dia, queridos irmãos. Que sejam bem-vindos. Bom dia, turminha. Bom dia, bom dia, bom dia. Com muita alegria. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, nós vamos estudar o Vinho de Luz, né? O capítulo 62, Resistência ao Mal, que foi o título dado por Emmanuel, né? Ele pegou uma parte do versículo 39 de Mateus 5, né? Uma fala de Jesus. E esse é muito interessante, a gente é bom de já falar desde já, que isso é uma parte de um versículo do Sermão da Montanha, que é todo o capítulo 5, né? Ele fala, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. É importante a gente lembrar que, na verdade, é assim, eu, porém, vos digo, começa no 38, dizendo o seguinte, ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas qualquer que te bater a face direita, oferece-lhe também a outra, né? Mas ele pega apenas esse versículo, esse primeiro pedaço. Então, né, nosso querido Emmanuel é sempre muito preciso. E vai comentar Emmanuel. Os expoentes da fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, energético, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número das vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando, eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do padrão do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Uau! Vamos lá. É isso aí, minha gente. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue conversar a respeito disso um pouquinho, né? Acho que muita coisa foi dita de uma maneira muito iluminada pelo Fausto e reforçada, né, pela Aldinha. E ouvindo de tudo que eu tinha preparado, eu fico pensando assim, não sei, realmente eu não sei como é que nós vamos fazer uma reflexão sem, assim, que não esteja embalada por esses nossos dois predecessores aqui que nos trouxeram. Mas vamos começar, então, olhando cada palavrinha, para que a gente possa, com isso, caminhar no entendimento daquilo que Emmanuel veio nos trazer. Como eu disse de princípio, deixa eu ver. Tá. Então tá bom, tá certo.
Vamos começar aqui. Eu já coloquei para vocês que isso é uma partícula do Sermão da Montanha. E Emmanuel, né, se ele tem que contextualizar, ele contextualiza, como vocês viram no final do texto, que ele contextualiza colocando uma parte daquilo que foi dito mesmo, que faz parte dos versículos, né? Mas ele começa: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Vamos pensar, o que seriam expoentes da má-fé? Né? E o que seria efetivamente má-fé? Né? Má-fé, usualmente, a gente utiliza isso, a gente tem visto aí que, a gente fala assim, todo mundo sabe o que é má-fé. Né, seria com intenção, com má intenção, com má disposição, que não fez isso movido pelas melhores intenções, né? São aqueles que são movidos com a intenção clara de destruir, né? Com a intenção clara de distorcer, né, as intenções inseridas em cada palavra. Por que ele fala assim? Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre. É porque, muitas das vezes, essa má-fé, ele se refere também ao fato de ser uma fé, ou ser uma crença, ou um conjunto de certezas, de convicções daqueles que alcançam ou que propagam determinadas ideias, utilizando aquilo que foi apresentado pelo Cristo, né, como as palavras para fazer presente a lei, né, as questões relativas à lei de Deus. Então, o que acontece? Interpretam falsamente a palavra do mestre, dizendo, quando pega-se aquela questão do olho por olho, né? O que é olho por olho? É resistência ao mal. Então, se alguém lhe faz o mal, na percepção de nós todos, né, nós utilizamos o que nós chamamos de justiça. Só que nossa percepção de justiça só é um aspecto dela, é o da justiça retributiva. Não que ela não seja adequada. A justiça retributiva é aquela que é assim, se eu lhe dou 100, é necessário que você me retribua 100. Entende? Por isso que se diz, se é olho, que estava no Velho Testamento, se lhe foi tomado um olho, que lhe seja cobrado um olho, e não 2 olhos. Né? Quer dizer, retributiva, retribui-se na proporção daquilo que foi feito. Né? Então, retribui-se utilizando esse recurso, e veja, o Novo Testamento ele veio para aperfeiçoar, veio para auxiliar na compreensão do Velho Testamento. Veio para aperfeiçoá-lo, trazendo ao sentido da justiça, por isso que existe essa justiça primária ou primeira, que é da retributiva, que é do qual nós, na maior parte das vezes, a utilizamos, né? Que devolver na medida do que foi recebido. A pessoa me faz um bem, eu quero retribuí-la com um bem no mesmo grau, no mesmo nível daquele que eu percebo aquele bem recebido pela outra pessoa. Né? Da mesma forma, quando a pessoa propaga, ou seja, os expoentes da má-fé, os expoentes daqueles que defendem interesses coerentes com o seu primitivismo no trato das relações com o outro, que é um tanto afastado da lei divina, né, interpretam a lei do mestre, a palavra do mestre, segundo esses seus critérios. Então, como é que ele faz isso? Puxa, se eu tenho olho por olho, então tá, se me matou, eu vou lá e mato. Aí mistura-se, porque o que se passa no coração, nos valores que estão sendo alimentados, são sentimentos de vingança, porque são alimentados pelo egoísmo, pela vaidade, né? Pela ambição, pela necessidade de se achar melhor do que realmente é, e tudo isso junta, e nossa percepção, no nosso senso de justiça retributiva, é de que aquilo que eventualmente nos foi feito é justo que seja retribuído ao outro na mesma intensidade, com o mesmo olho. E essa é a interpretação das palavras do mestre, feita pelos expoentes da má-fé. E, normalmente, os expoentes da má-fé são aqueles que se estruturam exclusivamente nas inteligências, naquilo que Deus que nos foi dado, na nossa atual momento evolutivo, como ferramenta de aprimoramento, que é o raciocínio.
esquecendo que esse raciocínio ele é todo eivado dos sentimentos que alimentamos, das crenças que nós adotamos em nossa vida, pela lei de Deus que está em nossa consciência. E muitas vezes esse Deus não é o mesmo Deus de Jesus. Talvez eu possa parecer que eu complico um pouco, mas na verdade a gente usa aquilo que a gente efetivamente é movido, né, para deturpar a palavra do mestre, e isso é feito com muita competência pelos expoentes da má-fé, haja visto a época da Inquisição, né, para interpretar falsamente, não coerentemente com a lei de Deus, as palavras do mestre com relação à resistência do mal. Então se diz, se alguém me atira, atirarei de volta. Né? Eu vou defender uma eventual ação, eu falo tiro, falo sei lá, explosão ou agressão violenta física, para simplificar, porque a violência ela se dá em todos os níveis. A gente não pode dizer que violência é apenas aquela que se traduz numa dor física. Às vezes é muito mais violento aquilo que produz uma chaga na alma, que nos causa sofrimento. Podemos sofrer por uma dor física? Sim, como podemos não sofrer por uma dor física. Não é verdade? Então, não quer dizer que toda violência se traduza por uma ação de dor física ou destruição dos recursos materiais que nos são colocados. Né? Não deixa de ser violência, mas nem toda ela se resume a isso. Né? Então, às vezes, nós estamos interpretando a palavra do mestre na resistência ao mal, né? Nós estamos resistindo apenas ao mal que nos se apresenta de forma violenta, com outra violenta, tentando equiparar no nosso senso de justiça retributiva. Né? Porque é um senso primário, é um senso, vamos dizer assim, do homem velho. O que ele fala? Jesus, na verdade, como ele continua no texto, ele não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Agora, o que é inerme? Né? A gente fala assim, poxa, entregar inerme, o que é inerme? Inerme quer dizer sem armas, é desprovido de armas, ou meios de defesa, desarmado, indefeso. Então, quando ele fala que Jesus não determinava Jesus que aprendizes se entregassem sem armas, indefesos às correntes destruidoras. Não era isso que ele fazia. Porque há de se pensar que a gente fala assim, puxa, então quer dizer que a pessoa vai me agredir, seja com palavras, seja com aquilo que venha nos ferir, né? Com questões que nos firam, que tenham atos violentos, que a gente não se defenda, não. Ele diz para que não nos defendamos utilizando as mesmas armas ou supostas armas de quem nos agride, né? Com interpretação equivocadas ou falsas interpretações da palavra do mestre. Né? É isso. As armas que Jesus pede aos discípulos, aos seus estudantes, ou seja, todos nós que que estamos nessa escola do mundo, né? Então somos considerados como estudantes, alguns podem se colocar como discípulos, mas todos somos estudantes, né? Não são essas as armas que ele diz. Ele não diz para entregarmos assim, tá, então é isso mesmo. Então nos entregamos, cedamos a isso. Olha, a todas as violências, não. É da lei que nos protejamos. A questão toda é que a nossa relação, por isso que ele diz que não pede que nos entreguemos inermes. É da lei que nos protejamos, mas nos protejamos com as armas que Jesus exemplificou. Quando ele estava quando os soldados foram buscar Jesus, Pedro também confundiu, né? E achou que estar armado era desembaiar a espada. Tanto quando ele desembaiou e passou e cortou a orelha de um soldado, ele falou assim, não, guarde essa arma, não é dessa arma que eu falo, não é essa arma que eu exemplifico. Ele se entregou, se deixou levar, porque não é a arma da violência física com a qual nós vamos resistir ao mal, não é verdade? E é esse tipo de posicionamento que os expoentes da má-fé vão trabalhar. Ele dizia, aconselhava, a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Era apenas isso.
E como é que nós fazemos isso? É muito interessante, né? Ele fala, enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Então seria a mesma coisa dizer o seguinte: olha, eu não sou a favor, vamos pensar que estamos no tempo, né, romano, antes mesmo até de Cristo, né? E naquele momento eu fosse contrário aos espetáculos dos gladiadores. Então, eu sou contrário aos gladiadores. Se a gente pensar bem, é muito coerente com a lei divina, com isso que Jesus está dizendo, né? Que ali é um querendo matar o outro. Né? Então, o que eu faço? Eu faço a mão. Daniel, é se apropriar das palavras do Cristo para propagar interesses pessoais, justificando-os a utilizar a autoridade moral do mestre. Não só expoentes assim agem, também nós, muitas vezes, exatamente. Na verdade, todos nós somos expoentes da má-fé, segundo nossos interesses, e naquilo que nós somos hábeis. Né? Existem aqueles gerais e aqueles expoentes nós mesmos. Nós fazemos isso também. Nós utilizamos, são sofismas, né? Eles usam como de falácias, eles fazem uma interpretação conveniente das questões do mestre para poder satisfazer aquilo que efetivamente eu desejo. Então, eu distorço, eu faço uma falsa interpretação para que eu possa utilizar palavras do mestre em meu benefício. Mas não era isso que Jesus falava, é isso que eles fazem. Então, se por acaso a minha vontade é desganar o sujeito que chegou e me deu um tapa, eu falo assim, o mestre, né, está lá no Velho Testamento, e a gente usa de acordo com a nossa conveniência, que é olho por olho, dente por dente, e fala que devemos... Então, eu vou lá e dou uma bifa na orelha daquele miserento, ou vontade de dar uma bifa naquele... Não. Quais são as armas que temos? É desenvolver em nós a compaixão, a percepção do outro como um irmão necessitado de esclarecimento, tanto quanto nós, da necessidade que nós temos de seguir as palavras do mestre, de servir, silenciar e orar, né? E sermos os primeiros a servir, em conter em nós mesmos, né? Essa quase, não vou dizer pulsão, que é uma palavra que tem, mas essa quase incontida vontade de agir de acordo com aquilo que temos ao longo das eras alimentado, né? Que é o egoísmo, o sentimento de mal-valia, essa questão de acharmos que somos melhores que verdadeiramente somos, a nossa vaidade, e de não admitir que um sujeito venha cá e fale essas ofensas na minha cara, e me ofenda desse jeito e saia barato. Eu não vou levar desaforo para casa. Né? As armas das quais Jesus nos leva, considerava que no discípulo distribuísse violência com violência. As armas dos quais Jesus nos coloca é a arma de termos preparo interno, confiança em Deus, confiança não nessa justiça primitiva ou inicial ou única da retributiva, mas da justiça divina, daquela que transcende o nosso controle, a nossa razão. Aquela que só é possível ser percebida na medida que alimentamos em nós os valores de Jesus, na medida que nós aperfeiçoamos o Deus da nossa consciência, né? E por isso que fala que quando pergunta se está a lei de Deus, está na consciência de cada um, porque é na nossa consciência que nós construímos os valores da percepção da lei de Deus. Quando fala assim, não matarás, a gente está construindo a ideia, por exemplo, dessa lei de Deus, como Jesus já vem aperfeiçoar e dizer, se pensares mal de alguém, já será réu da sua consciência, né? Já será réu do seu juízo, nos incitando, nos indicando, nos aconselhando a construir em nós um valor da vida tal que o simples fato de pensar mal já dá uma desconstrução, já dá um incômodo na nossa consciência, ou seja, naquele Deus que nós estamos construindo em nossa consciência, que será o determinante das nossas ações. Se eu construo um Deus, né? Ou seja, o Deus como, vamos dizer, o Deus da nossa consciência, aquele que determina que no momento de escolhermos, é Ele que vai determinar para que lado nós vamos, né? E Ele é construído, assim como quando a gente chama de memória muscular. Se eu treino bastante movimentos no vôlei, na hora do jogo, eu não vou pensar, eu não vou pesar, eu ajo. Também, assim, quando nós vamos reagir ou vamos escolher os atos que vamos ter em relação à vida, se vamos acolher um tapa que nos é dado ou uma palavra agressiva que nos é dada,
será o Deus que nós houvermos construído em nossa consciência que nos direcionará a resposta de imediato, sem sequer pensarmos. Por isso que esse Deus está na nossa consciência. O Deus de cada um está na consciência. Então, cabe a nós construirmos esse Deus. Se esse Deus que nós construirmos fosse de compreensão, né, e de não retribuir a violência com violência, nós estamos, né, obedecendo à lei de Deus, nós estamos dando cumprimento à lei de Deus. Então, as armas que Jesus nos disponibiliza é da sua palavra, do seu exemplo, né? Para que a gente possa construir em nós, através dos atos que escolhemos ao longo do dia, pensadamente, assim como, vamos fazendo um paralelo com essa memória muscular, é quando durante o treinamento, né, o jogador de vôlei, ele pensa na manchete, olha, essa manchete minha está ruim, eu vou fazer melhor, vou treinando, vou fazer melhor, até que ele se torna, vamos dizer, mestre, já é natural ele fazer isso, né? Então, nós treinamos ao longo do dia. Se por acaso alguém chegou, esbarrou e não pediu licença, já fala, opa, não, eu peço licença primeiro. É pequenininho, é rápido. Isso é um treinamento, como é pequenininho, aquele pequeno ajuste na manchete do vôlei, ou né, eu gosto de falar do tênis de mesa, ou do movimento da raquete, um pequeno reajuste que eu faço, né, para o conjunto de todo o movimento que eu vou fazer. Então, o primeiro reajuste que eu faço no meu coração, nos meus valores, na pequena disciplina que eu me dou, e não reclamar se está quente ou está frio. Ao invés de reclamar que está quente, eu agradeço que nós não somos jacaré e podemos suar e equilibrar a nossa temperatura. Olha só, são reajustes que fazemos no nosso Deus interno, no nosso Deus da nossa consciência, que é determinante das escolhas que faremos. É Ele que determina as escolhas que faremos, não é verdade? Então, é esse movimento que nós fazemos, nós vamos construir as escolhas que faremos, são as armas que nós construímos para poder reagir às violências e não reagir no mesmo patamar, no mesmo padrão vibratório, porque ela só vai crescer, ela não vai se estancar. Então, quando nós pensamos assim, nós vemos alguém a fazer um ato criminoso, por assim dizer, qual a reação comum que a gente vê? Eu lembro até desses apresentadores de televisão que falam assim, mas um sujeito desse, põe na tela aqui, ó. Um sujeito desse que faz um negócio, precisa morrer um trem desse e tal. Aí a gente concorda, isso não é possível. Um sujeito que faz um negócio desse, ainda quando a gente fala assim, ainda mais com criança. Aí que a gente, né? O sujeito desse tem que morrer. Isso não é filho de Deus, não. Aí vem outro que se entusiasma com isso e fala o seguinte, não, aí que vem aqueles, né? Os interpretadores de má fé, né, que falam assim, não, pois eu vou fazer as vezes de Jesus, porque eu tenho certeza que eu serei perdoado. Porque um homem desse, um sujeito, um monstro desse, vai fazer mal nessa sociedade, então o que eu vou fazer? Fazer um benefício, e Deus vai me agradecer. Eu vou lá e vou matar ele. Eu não estou falando dos outros, não, estou falando da gente mesmo. Quantas vezes nós tentamos matar aquilo que nos incomoda, né? Nós temos uma situação, a gente alija, né? Que é uma espécie de, né? Alija de nossa convivência aquilo que nos incomoda e que muitas vezes é necessário para o aperfeiçoamento de questões nossas, né? Mas ele falava, ele aconselhava, nenhum discípulo retribuísse violência com violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e desregrada ambição do mundo. Aí que ele diz, o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Aquela história. Você não vai mudar nada fazendo da mesma forma. É necessário que você utilize forças diferentes. É essa que é a questão. Nós estamos há muitas eras em função do Deus que nós construímos. E, evidentemente, constrói-se, então, um Deus de uma determinada coletividade pelo conjunto das crenças comuns que abraçamos. Movidos, muitas vezes, convenientemente, de forma a regrar bem uma estrutura social, né? A ter deuses parecidos, né? A sociedade é porque aquela sociedade, os membros daquela sociedade têm deuses parecidos. Então, se alguém foge dessa regra que rege a sociedade, que nós tratamos como crime, e nós temos tratados como assim, olha, em algumas sociedades a gente simplesmente mata. Na nossa casa, se nós temos alguma coisa que contrária à nossa necessidade, a gente reage com a mesma violência. Se um colega de trabalho
fala alguma coisa agressiva, nós respondemos a esse colega de trabalho igualmente de forma agressiva. E nunca dá certo. A coisa cresce, 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 porque um cego orientando o outro, ambos caem no buraco. Então, a violência, reagida com violência, cresce a violência. São forças equivalentes e que se somam. Não é verdade? Se você pega uma onda e vem uma outra onda, elas se somam e só cresce. Olha o que o Emmanuel vem nos alertar com essa fala. Somente forças diferentes poderão conter essas forças, mas forças de igual raiz, elas se somarão, não tenha dúvida. É necessário que haja uma despolarização, uma questão contrária. E o que é contrário ao mal não é o mal. Mas nós queremos justificar, e aí a má interpretação da má-fé, justificar esse mal que nós queremos ilusoriamente contrapor ao mal, esta violência que ilusoriamente nós queremos contrapor à violência, nos justificando pela razão. Mais uma vez, nós queremos ter o controle, justificando por essa razoável, ou seja, que nós raciocinamos e achamos uma razão justificativa disso, do chamada justiça retributiva. Mal paga-se com mal, não. São forças que se somam. Mas é aquela história, como dizer o seguinte, a coragem, né? A coragem consegue vencer o medo, né? Mas não é oposta ao medo. Coragem é o que vence o medo, que é diferente do medo. O medo existe, eu venço a coragem. Talvez não seja uma analogia feliz essa que eu fiz, não. A verdade que eu quero dizer é que se você tem o mal, se você combate com o mal, você soma o mal, não importa as razões que você aplique para isso. E se o mal soma ao mal, o mal atinge a todos. Todos serão afetados pelo mal. A violência soma-se à violência. Se eu tenho uma força de dominação, vamos falar da guerra, se eu tenho uma força de dominação, e isso é de uma complexidade muito grande para lidar nessa estrutura social que está vivenciando essas questões. Se eu tenho uma força por motivos ambiciosos, ou que sejam, atacando outra, eu reajo, tentando repeli-la com mais força, né? O que nós podemos ver de uma guerra é que ambos saem destruídos. Podem até um se dizer, estou vitorioso, mas que ambos sairão destruídos, saem destruídos. Em uma guerra, não há ninguém que saia bem. Saia, talvez, com dominação, e nenhuma dominação possa dizer que é boa, que é fruto do bem. Não é verdade? É o que ele vem nos dizer. Olha, em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, energético, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade. Veja, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Olha que coisa interessante. Né? Tem, a Daniela, que bom, tem uma violência fantasiada de fala mansa e sutileza que são mais maldosas do que uma explosão propriamente. É verdade. Né? A violência, ela não se dá exclusivamente física. Nós estamos falando que toda maldade, quando a gente fala maldade é mais fácil de entender, mas toda maldade normalmente é violenta. A sutileza é violenta. A gente fala violência como algo explosivo, né? Como algo que é contundente, né? Mas existe uma maldade que causa uma violência muito, que vamos dizer assim, sutil. Isso é aquela violência da opressão. Veja, nós vivemos num mundo, o homem vive num mundo de raciocínios. O que dirige as ações do homem são seus raciocínios, seus pensamentos. Nós vivemos num mundo em que nós tentamos lidar com aquelas coisas que nos afetam, com os nossos raciocínios, direcionando as nossas ações, que se materializam, mas qualquer ação, ela nasce do raciocínio, nasce das ideias. Então, é sempre no campo virtual. E as maiores violências, né, são feitas no campo virtual. O assédio que se propaga, né, aí chama-se de assédio moral. Né? Eu fico pensando quantas mulheres não foram assediadas com brincadeirinhas, quanta violência não se cometeu de forma racista, violência de comentários ou piadinhas desagradáveis, e outras violências em que tratam a criança dizendo, você não é nada,
Já pensou? Até o jeito de falar, olha como é que é, né? A pessoa se aprimora no jeito de dar um soco, a outra se aprimora na maneira de expressar uma ideia de forma a cometer uma violência com o outro. Você não é nada. Né? E a gente aprende novela, né? Aquelas vilãs tão maravilhosas no trato dessas questões. Mas são violências. Né? São violências que podem levar à morte, que têm consequências sérias, e nós todos responderemos por ela. E nós acreditamos que, às vezes, uma pessoa que chega e faz uma violência contra nós, o que nós observamos a violência, você não é nada. Olha, eu sou um ótimo ator. A gente tem que responder assim, pois eu sou bonitão. Né? Alguma coisa, eu tenho que responder. Né? Você que não é nada, por acaso você tem um Ford Fusion? Não tem. Né? Sabe, a violência está presente? Não. Olha o que Jesus vem nos dizer. Somente o bem. E, às vezes, de uma maneira sutil, como ele fala, em todas as épocas, vão perpetrar erros graves, tentando reprimir a maldade, que é filha da ignorância. Então, o que é que eu ignoro o que é o valor que verdadeiramente transforma e pego o valor, por exemplo, né? O valor da vaidade, e, ignorando isso, eu perpetro uma violência, uma maldade, né? Só para ficarmos no exemplo, né? Xingando, ofendendo uma outra pessoa. Aí é com a maldade, né? E aí eu quero reprimir essa maldade, filha de um cálculo que eu fiz. O que eu calculei? Eu calculei que ele me agrediu nesse nível, vou calcular, então eu sei que ele sei lá, ele é vaidoso no que se refere, por exemplo, a valores, ele se acha rico, né? Aí eu falo, pois saiba que isso é pobre que tem isso, aí o cara, sabe? Aí ele pega e vai, e aí o que vai? Vai crescendo. Olha só, ambos crescem. Olha lá, Jesus, Luanda. E se Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem, é porque ele sabe que é possível e alcançável. Ele mesmo foi o maior exemplo, exatamente. Se assim o faz, porque assim é verdade. Porque tanto é certo isso que o Luanda nos diz, que o nosso mestre foi o maior dos mestres que veio e exemplificou. Como já foi dito, né? Se quiserem ensinar, exemplifique. Se for preciso, use palavras. Jesus exemplificou e, quando preciso, usou palavras. Então, essa é a forma de ensinar. Então, é possível. Quando fala imitação de Jesus, ele veio exatamente vivenciar para dizer, olha, é possível, você também pode fazer, porque também se fez homem. Ele também passou por todas as tribulações, por isso que o diabo veio tentá-lo, como nos tenta diariamente, e ele os venceu. Então é possível que o vençamos. Mas não vamos acreditar, por favor, que tenhamos que vencê-lo amanhã. Mas é que é necessário, para que possamos vencê-lo um dia, né, que não adiemos demais esse dia, que trabalhemos diariamente por esse dia. Porque até mesmo o dia, esse tempo, é ferramenta para o nosso aprimoramento. Né? Que sejamos como o sândalo, né? Que perfuma o machado que o fere. Olha que lindo, muito lindo isso, exatamente. Então, olha, ou como aquele assim, fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem flores. Aí o outro fala assim, e se a pessoa destruir as flores? Aí o perfume entrará mais nessas mãos. Por isso que o sândalo perfuma o machado. É muito bonito. É muito bonito, isso é uma imagem muito bonita. Então, se existe o dia, existe o tempo, o que nos cabe é esse aperfeiçoamento diário. É reconhecer se nós estamos agindo pelo cálculo, da maldade pelo cálculo, pela ignorância, e termos tempo de trabalhar. Como é que a gente trabalha? Cada vez mais fazendo memória muscular. Né? E como criamos essa memória muscular? É a memória muscular das decisões, é aperfeiçoando esse Deus interno. Como se faz isso? Emmanuel já diz naquele livro, no livro Coragem, numa lição que ele tem lá, ele fala assim, que o que antecede a espontaneidade é a disciplina. Então, se nós não conseguimos, já amanhã, termos essa reação de bem para combater esse mal, nós podemos treinar nas pequenas coisas de forma disciplinada a formar esse Deus, para cada vez mais esse Deus que é o Deus de Jesus, é aquele que estava na consciência de Jesus, que está na consciência de Jesus, que ordena as suas respostas imediatas, os seus desejos de ação imediato, que a gente possa cada vez mais aperfeiçoá-lo, porque é ele que determina nossas reações e nossas ações. Se hoje, e olha como é que nós fazemos isso, eu não quero condenar de forma categórica, não quero fazer uma imagem.
Vocês já perceberam sobre a questão das artes marciais? Marcial vem de Marte. Marte é o deus da guerra. Então, nas artes marciais é assim, você condiciona, dá memória muscular a seu corpo, de tal forma que quando você recebe uma maldade, seja ela fruto, filha da ignorância ou filha de cálculo, como o Emmanuel está dizendo aqui, né? Nós possamos reagir, ou seja, de forma retributiva, numa justiça retributiva, afinal de contas ele está me agredindo, e veja, todas as artes marciais falam em arte da defesa pessoal. Olha só, é a má interpretação da lei de Deus, mas atribuída à materialidade que se justifica nessa estrutura social que é de guerra, de combate que nós vivemos, né? Então, assim, fazemos um condicionamento corporal de forma a, né, fazendo uma falácia, eu acho que é uma falácia, né, de fazer uma retribuição do mal com mal, de violência com violência. Então, se me dou um soco aqui, eu rebato aqui, dou um outro soco aqui. Olha só, é exatamente o que Jesus está falando, né? É fazer uma resistência ao mal com o mal. O que isso provoca? Crescimento do mal. Nenhuma arte marcial é efetiva. Nenhuma. Porque todas fomentam o mal. Todas fomentam a violência. Eu nunca, assim, que nós, assim, é importante num determinado período da nossa vida que nós façamos isso, é importante que isso exista, até para poder analisarmos essa coerência, para que seja coerente com o que efetivamente nós pensamos, a nossa sociedade, a nossa civilização trabalha. Mas, na medida que nós queremos nos colocar como vamos dizer, discípulos de Jesus, né? Caminharemos no sentido de desenvolver não uma arte marcial, mas uma arte de Jesus, uma arte cristã. E a arte cristã não é rebater, é interpretar, rebater a violência com mais a violência, rebater o tiro com mais tiro, não é entrar na arena e empunhar espadas para impedir gladiadores, não é entrar nos tatames e dar socos em gaiolas para poder conter aqueles. Não. É tentar desenvolver em nós a única coisa, e isso é gradativo, que é capaz de parar o mal. A única coisa que se opõe efetivamente ao mal, que é o bem. Não haverá nunca haverá um lutador, um guerreiro invencível. O único guerreiro invencível, que ele transcende o tempo, né, das nossas personalidades, é aquele guerreiro, se tratando de guerra, né, que não é guerra, é um lutador, aquele que quer vencer em si mesmo a sua fidelidade ao Cristo. Aquele que queira crescer em si mesmo, né, fazer crescer, aperfeiçoar em si mesmo a sua percepção de Deus, aquele Deus, o seu Deus interno, que determina as suas ações e que cabe a você aperfeiçoar. Né? Continuando com o texto, e as medidas infelizes, grande número das vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo, aquilo que ele falou. Não é verdade? É que nós estamos falando. Olha só, guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Um monstro desse eu vou matar porque faz bem ao mundo. Ele fala, no entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides é, né, revidar, é dar de volta, sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Vamos entender o que é hegemonia. Prurido só para a gente falar, viu, gente? Prurido é assim, coceira, incômodo, né? Incômodo, sempre é um incômodo para a hegemonia. Hegemonia é supremacia, então sempre dá incômodo para a supremacia, né? Eu vi uma frase muito interessante que dizendo assim que o meu bem-estar às vezes incomoda que um outro cujo o seu anjo ou aquele depois eu lembro, mas assim incomoda o diabo do outro, uma coisa assim, indébita, que não se justifica, que não tem razão. E sectarismo é intransigência, é intolerância, e pernicioso é nocivo, que faz mal. Então, o que ele está dizendo? Semelhantes revides, quer dizer, essa retribuição do bem contra o mal,
né? Da sua postura de bem, essa postura do qual Jesus vem nos falar, que a única coisa, que é uma força diferente, a única capaz de cessar a violência, capaz de cessar o mal, que é o bem, né? Esse revide com essa energia, ela provoca coceira em quem tem a supremacia, quem está no comando, porque é fácil, né? Nesse comando em débito, que é um comando que não se justifica, né? Do sectarismo pernicioso, esse comando da intransigência, né? Da intransigência do mal, né? Dos partidos políticos, nas escolas filosóficas, nas reitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Tá certo? Então, olha só, toda vez que nós temos uma postura dessa, as pessoas conseguem, quem está na hegemonia, ou seja, no comando, em débito, é indevido. É indevido porque não é coerente com a lei divina, né? Procura coceira, incomoda quem está aqui, quem está nos comandos dos partidos políticos, político ele quer dizer também, quando está nos partidos políticos, porque político quer dizer polis, daqueles que influenciam a muitos, a todos, que tem a ver com a comunidade. Então, com isso, ele está desregulando os órgãos feitos exatamente para poder aumentar o mal, porque querem retribuir o mal com o mal, né? Então, isso sempre vai incomodar porque incomoda essa pulsão ou isso que nós temos alimentado dessa nossa justiça retributiva. Não dou conta, porque nós temos alimentado esse mal-estar em nós e ele necessita de ser sanado. Então, quem está no poder indebitamente, quem tem a supremacia, se sente incomodado ao ver que tem uma ação do bem, que é a única força capaz de parar o mal. Assim como, eu acho que foi Nero, que caminhando entre os primeiros cristãos devorados pelas feras, observava naqueles que ainda podiam ver, faces tranquilas e sorridentes na hora da morte, porque eles enfrentavam as feras cantando. Eram as armas que ele tem, a arma da confiança. Essa confiança ela é construída na medida que ela é construída nesse nosso Deus interno. É lá que reside nossa confiança. Porque ele que determina na confiança de que a coisa vai acontecer. Então, quando alimentamos disciplinadamente, aperfeiçoando nosso Deus interno, nós aperfeiçoamos as confianças que temos, né? Nós confiamos, por exemplo, que nós vamos beber água, que ela será digerida e que fará bem, então nós nem pensamos nisso. Quando será o dia que nós vamos agir, né, ou reagir em relação ao mal que nos é feito, com essa mesma confiança em Deus Pai, né, cantando. Não inerme, sem armas, com a arma da confiança em Deus Pai, na justiça divina, né, com a arma do bem real, né, acolhendo o outro, dando a outra face, né? Essa que é a questão. Então ele fala, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual, então ele chama de miopia, quer dizer, é isso aqui, ó, não consigo enxergar, né? Das criaturas, né? Uma forma de enxergar equivocada da criatura, ele desfiguraria as palavras. O mestre reforçou a conceituação asseverando, né? Eu, porém, vos digo. Aí eu queria lembrar só como é que é todo o versículo, né? Então, olha, ouviste o que foi dito, né? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, pleitear é brigar. Pleitear ou requisitar, né? Brigar ou requisitar, né? E tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, né? Então, quando eu estou colocando todos esses dois versículos, né? O versículo anterior, o versículo que nós estamos vendo, e o próximo, para poder contextualizar o que Emmanuel vai colocar, que ele diz que o plano inferior adota padrões de resistência, né? A resistência ao mal, reclamando olho por olho, dente por dente, ou seja, com maldade calculada, violência calculada. Então, para saber o que é olho, eu tenho que calcular o olho, o dente para calcular o dente. Então vai ser dente, né? Jesus, todavia, né? Ele fala que reforçou, porque ele já tinha demonstrado isso, ele sempre demonstrou isso, e aqui ele está reforçando na palavra, através do seu exemplo. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do padrão, do perdão, 70 vezes 7.
em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E o que eu acho interessante é que ele coloca essa como é que é? A bondade diligente, reformadora, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7. Seria assim, reforçando, né, a questão do perdão, e o perdão, como é uma coisa que a gente faz com nós mesmos, né? Quando eu perdoo outra pessoa, eu retiro de mim algo que me incomoda. Se a pessoa quer me perdoar, isso é um problema dela com ela. Então, eu perdoo 70 vezes 7 é quando eu compreendo, ou quando eu confio em Deus e construo em mim as reações coerentes com a lei de Deus. Então, aí eu estou... Agora, isso pode se dar de uma forma plena ou de uma forma disciplinada. O perdão não está, perdoei. Não. Eu, pelo menos, acredito assim. Né? Eu proponho que pensemos assim. O perdão nós construímos assim como uma memória muscular. Cada vez mais, nós atribuímos outros valores àquelas questões que nós fomos sensíveis a ponto de estarmos carregando essa mágoa, essa mácula, essa violência continua perpetuada em nós. Na medida que nós passamos a nos interessar, a nos adestrar, a aperfeiçoar o nosso Deus interno, né, nós conseguimos mais recursos para isso perder valor. É o momento em que nós perdoamos. E nós fazemos isso disciplinadamente, até que aquela parte que éramos sensíveis e que fomos ofendidos e que necessita de perdão, né, nós não tenhamos ela mais nos incomodando, então nós perdoamos. E na medida que nós fazemos isso, por isso que ele fala 70 vezes 7, então 70 vezes 7, nós, para cada vez que aquilo for acendendo em nós recolhamos, né, as nossas atividades, nossas atitudes no bem, na lei de Deus, para fortificar esse nosso Deus e aquilo caia efetivamente no esquecimento, porque tem outro valor. Essa é a ação do bem contra esse mal que nós permitimos que nos seja feito. O bem nos blinda. É por isso que é importante que construamos, aperfeiçoamos esse Deus interno. Porque esse Deus interno determina, quando foi perguntado no livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus em nós? Está em nossa consciência. Porque nós obedecemos à lei da nossa consciência. Então, aperfeiçoemos nossa consciência. Esse nosso centro. Né? Ufa! Gente, desculpa, falei demais hoje. Não sei, espero que não tenha sido demais. Espero que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar esse bem em nós, através do exemplo de Jesus, através das nossas atitudes, através das escolhas que façamos conscientemente ou conscientemente em disciplina, para que fortaleçamos essa blindagem. Nós, como diz Aldinha, nós somos cercados por amor. É importante que vibremos desse amor que somos cercados para fortalecer esse bem em nós, mas cabe a nós fortalecer esse bem. Vamos aproveitar o Dr. Bittencourt, que se dispõe, né, incansavelmente, que traz, como a Aldinha falou, até mecanismos. Vamos entender a misericórdia dita pelo Fausto, que são ferramentas de aprimoramento desse bem em nós. Né? Vamos nos exercitar nisso, porque o bem nos rodeia. Vamos solicitar o auxílio desses que nos orientam, nossos espíritos protetores, né, de Manuel Felipe Santiago, Dr. Bittencourt, de Jesus, nosso mestre, através das nossas orações e das orações de nossas atitudes, disciplinadamente, se não podemos fazer espontaneamente ainda. Né? Porque aquelas atitudes do bem que já fazemos espontaneamente, elas constituem em si uma oração. Já se constitui em si uma blindagem, uma formação da lei de Deus em nossa consciência. As leis passam a ser da nossa consciência. Né? É nesse exercício, né, que nós vamos resistir ao mal. São essas armas que Jesus está dizendo, estão aí, façamos uso dela disciplinadamente, até que elas sejam verdadeiras em nós. Né? Confiemos cada vez mais em Jesus e construamos essa confiança, né, nas escolhas que fazemos, tá bom? Assim como a memória muscular. E agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus e ao Dr. Bittencourt, essa oportunidade de estarmos juntos, de receber esses medicamentos que o Dr. Bittencourt nos traz, cuidando de nosso corpo físico, de nosso corpo mental, que possamos cada dia mais confiar, podermos confiar em Jesus e no amor que nos cerca, e aprimorarmos as nossas atitudes e nossas escolhas, para aperfeiçoar a lei de Deus em nós mesmos, para que tenhamos sempre armas
armas do bem, o que verdadeiramente impede o mal. Que possamos perceber em nós este bem e fazê-lo construir, fazendo uso desse amor que nos cerca, vibrando com ele, agradecendo profundamente a Deus Pai, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, para que ela seja um reforço diário em cada ato de nossa vida. Esteja conosco sempre, Jesus, que assim seja. Graças a Deus.